Olá, meu caro internauta, muito bom dia, muito boa tarde a você que está aí depois do final de semana, né? Deu para dar uma relaxada, para dar uma aliviada, para começar a semana com todo o gás. Aliás, essa semana vai começar, vai ser pela metade, né? Que dia 15 é feriado, vai cair na quinta-feira, no meio da semana, aquele feriado bom por um lado e complicado por outro, porque fica a sexta-feira imprensada, que a gente vem trabalhar pensando já é no sábado, né? Eu gostava como era antigamente, quando era segunda-feira ou na sexta-feira, feriado. Você pegava logo o feriadão. Mas tudo bem, que venha a quinta-feira e que venha uma semana de muita luz, muita paz, muita alegria para você, para toda a sua família. Enfim, que seja de realizações, né, gente? Muita calma e suave na nave, como falam, não é? Pois é, essa segunda-feira, hoje deve ter muita gente, já começaram a partir desde ontem, né? Pensando no Enem, muita gente nem foi fazer a prova, porque depois do domingo retrasado já viu que não dava, já falou assim, ó, já entrega os pontos, deixa pro próximo ano. Outros fizeram, arriscaram, já deve estar pensando, caramba, o negócio foi feio, né? Pois é, mas tenha fé, meu amigo, tenha fé e continue. Não desista, tá bom? Não fique naquela geração do neném, que nem estuda e nem trabalha, tá? Faça alguma coisa. E por falar em estudo, e por falar em trabalho, por falar em pesquisa, por falar em educação, hoje eu tô aqui, olha, vocês veem que hoje a minha bancada tá cheia, né? Pois é, galera. Essa galera toda que tá aqui é do curso de pós-graduação da Unir, em Geografia. Vieram aqui conversar conosco, falar sobre uma experiência muito interessante que eles estão fazendo junto ao povo Caxarari. Caxarari, você não conhecia e eu muito pouco também. Então vieram aqui falar sobre a experiência, é um povo indígena, vive na fronteira entre Rondônia, Amazonas e o Acre, tá? As experiências que fizeram, foram lá, passaram alguns dias com o pessoal e assim, vale a pena, afinal de contas. Ao seu público. Vamos conversar sobre pesquisa, sobre cultura, sobre o nosso povo, né? Ainda mais no período que nós estamos vivendo, que a cultura, tá, na minha opinião, está tão ameaçada, né? A informação está tão ameaçada. Vamos dar uma refrescada nisso aí, né? Eu trabalho, Ivan, com a perspectiva sempre de valorização da condição humana. Enquanto professor, enquanto pesquisador, eu trago meus orientandos para uma perspectiva como essa, de resgate e ampliação dos valores e da importância do que é o ser, a condição humana, o ser humano. Tá certo. Então, para começar, tem uma pergunta que eu sempre faço para os meus entrevistados, se apresentar. Quem é quem? Certo? Eu estou aqui do meu lado, ele faz questão que diga Charlot Jean Charles. Falou que só Charlot Jean não serve, nem Charlot Charles. Charlot Jean Charles. Quem é Charlot Jean Charles? Muito bem-vindo ao Conexão Rondônia Views. Muito obrigado. Meu nome é Charles Jean Charles, eu sou haitiano, sou filósofo e sou mestrando em geografia do programa PPGG na Unia. E o professor José é meu orientador. Tá certo, tá certo. E Francisco Ribeiro, quem é o Francisco Ribeiro? Bem, Francisco Ribeiro, eu sou mestrando na área de Geografia da religião, hoje orientador do professor Josué, e trabalho em tema relacionado à ayahuasca, ao Santo Daime, e a ideia é a gente estar trocando ideia aqui agora com você. Tá certo, vamos conversar. E o senhor, professor Josué? Quem é o professor Josué? Todo mundo já lhe apresentou aqui, né? Foi um dos dois primeiros aqui, né? Eu nasci em Porto Velho, né? E É Beradeiro. Beradeiro, né? Sou da beirada do Rio, né? Nasci em Porto Velho, fiz graduação na Universidade Federal de Rondônia e decidi voltar, né, para esta universidade como professor. Estou lá desde 91 como docente do Departamento de Geografia e agora como professor da pós-graduação. Tá certo. E por aqui, por último, temos o Edilson Holanda. Quem é o Edilson Holanda? Bom, primeiramente, bom dia. Bom dia, Ivan. Obrigado pelo convite. Nós ficamos muito agradecidos por nos convidar para estarmos falando sobre o povo Caxarari. Eu sou natural do Amazonas, mas especificamente da cidade de Tabatinga, fronteira entre a Colômbia e o Peru. Eu sou graduado em Geografia pela UEA, Universidade do Estado do Amazonas, e atualmente sou pesquisando do programa pós-graduação em Geografia do grupo de pesquisa do GEP Cultura. Eu estou trabalhando
na perspectiva do catolicismo popular. Ok. E estamos aqui para dialogar sobre, mais especificamente, sobre o povo Caxarari. Tá certo. Pessoal, o que é esse projeto Viver Caxarari? O Viver Caxarari, ele foi um programa, é um plano de ação nosso, porque eu desenvolvo uma disciplina chamada Geografia Cultural e outros dois colegas, a professora Maria das Graças, trabalha com Geografia e Gênero e o professor Adnilson trabalha com a disciplina de Populações Amazônicas. E nós já havíamos recebido convite para visitar o povo Caxarari e nós colocamos o nosso planejamento com esse tema, Viver Caxarari, que eu iria levar os nossos alunos, nossos mestrandos, pós-graduandos, para essa vivência com o povo. E aproveitar o convite que eles nos fizeram para participarmos de uma atividade que eles estavam organizando e desenvolvendo na própria aldeia, que foi o primeiro encontro das mulheres Caxarari. Então, o Viver Caxarari é a nossa vivência, né, nosso encontro, nosso diálogo com o povo Caxarari, nesse evento especificamente. Agora, como é que nasceu essa ideia, gente? Porque nós estamos numa região, graças a Deus, nós temos vários povos indígenas, várias nações indígenas. E por que especificamente os Caxarari? Não é específico para os Caxararis. O grupo de pesquisa que eu coordeno, o GEP Cultura, tem um grande pesquisador das questões indígenas, que é o professor Adnilson. O professor Adnilson trabalha com vários povos, já vem desenvolvendo atividades e pesquisa com vários povos. É a vida dele, essa pesquisa com os povos indígenas. Já trabalhamos com suruís, com Suruí, com Parintintim, Oroarã, vários povos, né? Inclusive nós temos no nosso programa, nós formamos agora o primeiro mestre indígena, que ele é do povo Suruí. E temos uma representante do povo Manchineri, que é lá da região do Acre, e está finalizando agora o mestrado um representante do povo Oroarã. Então nós temos essa busca e esse contato com os povos. O Caxarari, recebemos o convite porque eles nos procuraram na universidade. Eles queriam, a universidade ainda não tinha chegado até esse povo. E eles começaram a buscar os pesquisadores, os professores. Nós ouvimos, conversamos, tivemos um encontro assim, bastante significativo lá na universidade, quando eles nos procuraram. E o início dessa conversa foi nós aceitarmos assistir o evento Primeiro Encontro de Mulher Caxarari. Então foi o nosso primeiro encontro, acho que da Universidade de Rondônia, né, com esse povo, né, de diálogos, de conversa. Foi um evento bastante importante, muito bonito, muito bem organizado e fomos extremamente bem recebidos. Que bom. Agora, o povo Caxarari, eu falei, vocês me informaram que eles vivem na região do Amazonas, na fronteira Amazonas, Rondônia e Acre, é isso? Isso. E são quantas aldeias e qual a população? Eles vivem, né, o território deles era bem mais amplo e ele foi... como está acontecendo com todas as tribos indígenas, está diminuindo, né? Diminuiu bastante, mas eles se dividem em 9 aldeias. Né? E eles estavam reunidos nesse evento, as mulheres, né? E tratando dos problemas que elas enfrentam, discutindo entre elas as alternativas. Porque é interessante, Ivan, quando a nossa forma de trabalhar não é uma forma de intervenção, dizer ao indígena o que ele deve fazer. Né? Nós conversamos com eles, ouvimos, né? E tratamos com eles das alternativas que são possíveis de agir, né? Mas sempre com
uma forma de muito respeito e de diálogo. Nós não temos a resposta e nem vamos fazer por eles, mas nós estamos juntos, né? Então, trabalhando, discutindo ideias, mostrando se tal plano, qual é a amplitude, como é que nós podemos aprimorar tais ideias. E isso, as mulheres nesse evento tiveram uma assessoria muito boa, porque estava presente a professora Maria das Graças com um grupo de pesquisa dela, que tem trabalhado com a questão de gênero, a condição da mulher na sociedade, e vem desenvolvendo bastante pesquisa com o tema da mulher indígena. Você é haitiano? Sou. O que mais te chamou a atenção nesse projeto, ou nessa experiência que você teve junto com o Caxaré? Bem, como eu falei, minha pesquisa tem a ver com a imigração haitiana, em Porto Velho, levando em consideração a sua língua, a sua religião, o vodou, que muitas pessoas não conhecem o que é o vodou. Então, fazendo uma relação com essa pesquisa de campo, me dá mais condição de seguir valorizando mais a cultura. Porque muitas pessoas pensam que tem uma cultura superior a que outra cultura, mas na verdade não é. Porque temos que valorizar tanto a nossa cultura e a cultura dos demais. Lá nesses 3 dias que passei lá, na oficina que eu aprendi com os jovens, o que me chama a atenção é que a maneira como eles veem a natureza. Porque para eles, a natureza precisa ter um cuidado especial. Porque a nossa vida aqui no planeta não será possível se não damos condição, se não procuramos entender melhor tudo que está ao nosso redor. Então, valorizam muito isso, porque eles valorizam a natureza, porque eles, assim, alguns falam, tanto o rio, as árvores, os animais, tem uma ligação muito forte com a existência deles lá na aldeia. Então a natureza é o centro da vida deles. Isso. Aí não tem como destruir o que eles têm. Ao destruir essas coisas, então está destruindo a vida deles. E o importante é que eles não se veem fora da natureza. Nós pensamos assim, existe a sociedade e existe a natureza. Essa é uma ideia que para eles não faz sentido. Como que o ser humano possa estar em alguma situação fora, ou distante ou desconectado da natureza. Eles se veem como natureza. Francisco, você trabalha essa questão religiosa. Sim. Né? Nessa tua experiência do Topovo Caxarari, a religião, o que você viu de positivo e que está sendo, de certa forma, negativo hoje para ele em relação à questão religiosa? Bem, o que a gente pôde observar nesses 3 dias que estivemos lá presente, essa situação de veneração, de cultuar a natureza é muito grande, é muito intensa. Então a gente esteve buscando levantar alguns valores e conceitos do sagrado deles. Eles têm muitas referências, embora pouca coisa ainda está em prática, dado a forma como vem acontecendo com o contato com o povo branco. Né? Então, as culturas mesmo dele, do ponto de vista religioso, quase não se praticam. Ainda tem alguns focos da prática em algumas aldeias, mas não é uma prática universal deles, de modo geral. Eles estão aderindo a outras religiões? Isso. Das aldeias, de 9 aldeias, em todas elas existe a introdução de outra religião, da religião evangélica, né? Mas uma grande maioria luta contra isso de certa forma, não são todos não. Entendeu? Tanto que eles têm, assim, por exemplo, tem uma linhagem, um clã, que eles cultuam muito, tem um grande respeito, que era o grande líder deles, quem lutou pela continuidade da etnia, que foi quase dizimada. É o líder que era conhecido como Caibu, era o nome dele. Então eles têm um grande respeito e procuram preservar os valores culturais desse líder. Mas o fator negativo é esse aí, que a gente observou. A intromissão, a penetração de outra religião, de certa forma vai
enfraquecendo os valores culturais e religiosos deles. E com isso alguns vão deixando de lado a sua religião e aderindo a novos conhecimentos religiosos. Certo. Edilson, tu que veio do Amazonas, formou lá no Amazonas, então acho que essa experiência com os povos indígenas, eu imagino que seja até mais intensa do que aqui em Rondônia. Sim. Nessas sociedades, esse choque cultural entre o homem branco, entre aspas, branco, né, e o primitivo, tem algum lado positivo na tua avaliação? Olha, creio que sim, tem um lado positivo, mas também tem um negativo, que, ao meu ver, a gente pode perceber mais o lado negativo, né, dessa parte. Por quê? Com a introdução de outras religiões, ela acaba que fragmentando ali a sociedade. Então aí, uns ficam a favor da religião, outros não. Aí então acaba que tendo uma briga entre eles, por causa da religião. Mais especificamente na religião que o Francisco comentou. Mas no catolicismo, os católicos, eles quase que não fragmentam a sociedade, os cacharari. Por quê? Porque eles não impõem muitas coisas. Já a religião que você falou? Evangélica. Isso, a evangélica, ela fragmenta muito a sociedade, impondo certos limites, e isso acaba que tendo um ponto negativo, né? E o que eu, assim, percebi lá, e que eu tinha pensado antes, que a religião católica, ela vem para beneficiar um pouco a sociedade deles. E o que eu achava que os pajés, eles estavam sumindo, eu achava que era por causa da religião. Mas não, um líder falou que é pelo povo que está adentrando, por exemplo, os médicos. Então, os pajés tinham um poder de cura, né? E isso foi sumido, foi deixando mais de lado por causa da medicina que foi adentrando a sociedade deles. Então eu achei que tem assim um ponto positivo, mas também tem um ponto negativo. Professor, o Estado dá um apoio a essas comunidades ou não? Elas praticamente vivem por conta? Porque eu trabalho na FUNAI, mas a FUNAI diz que, pelo menos a Casa do Índio aqui em Porto Velho, ali próximo ao estádio, é uma vergonha aquilo ali, né? E como é essa relação do Estado em relação a esses povos indígenas? O Estado tem políticas públicas para com o indígena. O que nós podemos analisar é que talvez não sejam as políticas ideais e as políticas necessárias a esse povo para que eles mantenham a sua estrutura social, seus valores, né, a sua condição de vida, né, e o seu bem viver. Eles precisam de muito pouco, na verdade, e eu penso que é muito pouco porque são itens muito identificáveis. Eles precisam de terra, a garantia de suas terras, né, e precisam que seja dado as condições de acesso à saúde, né, que na condição de vida deles é bem complicado, é difícil. Deixa eu exemplificar melhor. Como o Edilson estava falando, anteriormente ao contato, o pajé, ele fazia essa ponte entre o indivíduo e a divindade. E a divindade dizia para ele, olha, cure esse indivíduo com tais e tais rituais, ervas, materiais. E ele pegava, fazia, e isso resolvia o problema, né? Então eles tinham um controle dos problemas que eles vivenciavam, sejam os problemas na área de saúde, na área da solução de conflitos entre eles, né? A guerra e o combate é parte dessa estrutura, nós só podemos vê-la dentro de sua lógica, né? E então o pajé, ele realmente
era respeitado, né, porque ele tinha esse contato com os deuses e resolvia essa parte de intermediação dos problemas. Quando chega o contato, toda essa estrutura muda, né? São novas doenças que o pajé não tem possibilidade não tem tempo para analisar, para encontrar uma resposta. E são problemas de saúde, são doenças avassaladoras. Né? Uma gripe no início do contato matava a tribo toda. Em 30, 40 dias, estava todo 90% mortos. Como que o pajé ia agir para resolver esse problema? Os indígenas, nesse momento, eles olham para o pajé e exigem uma resposta. Né? Não tem, né? E ele não tem essa resposta. Alguns povos vão dizer assim, o pajé nos traiu. O pajé, ele não tem mais essa ligação com os deuses. Então, para que serve o pajé? Né? Então, o pajé, nesses processos, foi deixado de lado, desacreditado e acusado de traição. Né? Por não conseguir curar. Por não conseguir curar. Alguns povos mataram os seus pajés. Né? Se você é um traidor do nosso povo, você morre. Morreu. Né? Outro processo que o pajé vai enfrentar não só esse desacreditar devido à sua falta de contato com a divindade, mas a inserção de outras formas de entender a relação com o divino. Que aí chegam as religiões, tanto a católica quanto a protestante, que vão dizer assim, olha, o que você acreditava, isso não vale nada, porque o que vale são os nossos deuses. E eles querem um Deus poderoso. E esse Deus poderoso agia no momento de necessidade, e diz assim, olha, está aqui, tome o remédio e faça e reze uma prece. Né? E aí então eles melhoravam e iam, esse Deus é poderoso. Né? Então já deixavam de lado e o pajé ia ficando de lado. E aí, nesse processo todo, essas novas inserções religiosas vão dizer assim, olha, o teu pajé, ele é representante do demônio. Porque a questão do demônio, na visão indígena, ela é muito clara. Não como nós entendemos a questão maniqueísta entre Deus e o diabo. Mas para os povos indígenas, há as forças que prejudicam, que são negativas, que elas estão ali, são os espíritos do mal, é o Aninga, né, que persegue, que era preciso que o pajé chegasse e espantasse esses espíritos maus. Então muda, há um conflito muito grande na forma de pensar toda a questão de vida. E quem vai pagar primeiro com a vida é o pajé. Os indígenas, no caso da Caxarari, a questão da religião, o Deus, no caso, seriam os elementos da natureza, não é isso? Sim, porque nós entendemos a forma dentro de uma matriz de entendimento judaica cristã, né? Em que nessa matriz de entendimento vai ocorrer uma outra matriz, mas ela vai paralela, mas é diferente, digamos que é um entendimento científico. A matriz judaica cristã vai dizer que nós somos originários de Adão e Eva, que é a forma do criacionismo. Né? E nesse aspecto, nós acreditamos, nós temos a nossa crença, nós temos essa origem e não admitimos uma outra forma de pensar. Né? Nós dividimos tudo como entendemos o mundo, o que é a natureza, o que é a sociedade, o que são os valores, está tudo dividido. Para o indígena, não. Para o indígena não há nenhum problema em que ele seja originário de uma grande rocha. Vários povos têm o seu local sagrado de onde saiu o povo. Eles saíram por força da divindade de dentro de uma rocha. Na nossa racionalidade, assim, olha, ele nasceu de um mineral. Não é possível. Nós não admitimos, não é possível. Mas para ele não. Inclusive,
De modo geral, caracterizando a condição, ao modo de vida indígena, isso ele não consegue compreender como nós compartimentamos tudo, porque eles não conseguem entender a possibilidade de emenda, mas nós também não fazemos essa emenda. Nós imaginamos que ela é possível, mas quando você começa a questionar, ela continua fragmentada. E essa fragmentação, ela tem um objetivo político, né, histórico, etc. No caso do povo Caxari, uma coisa que eu percebi muito, essa crença que ele citou da pedra, que eles são originários da pedra, eles têm que são originários de animais. Né? São originários da onça, tem a turma que é da onça, tem a turma que é do papagaio, tem outros animais, mas esses dois são os mais falados. Por exemplo, tem um clã que é do Caibu, todos eles são da onça, originários da onça, filho da onça. E outros papagaios? O papagaio é um outro clã. Eles têm o mito dessa criação, como que a onça, em um determinado tempo e espaço, que é mágico, né? Nós não vamos encontrá-lo cronologicamente, mas dentro de uma concepção de tempo mágico, como que essa onça vai dar origem àquele clã. E a partir dali, eles continuam. Mas nós não estamos falando de pais, avós, bisavós. Nós estamos falando de muito tempo. Nessa narrativa mítica, está levando uns 500, 600 ou mais anos, né? Mas a narrativa é essa, porque os antigos, ao contato com a onça dentro de um processo, faz nascer o indígena. E o fantástico, quer dizer, o especial de tudo isso, é que quando nós observamos várias narrativas de origem desses povos, muitas dessas narrativas, ao nascer o índio, nasce o branco também, junto. Mas a nossa narrativa de criação jamais iria admitir que o índio também está presente, o indígena está presente nessa origem, nesse processo criativo. No nosso processo criativo não está incluso o índio, o negro, né? O asiático, né? Veja como é, numa palavra que é popular, como é tenso esse tema. Eu fico imaginando, gente, aí a gente, até me perdoe se foi uma comparação muito rasa, digamos assim, mas quando tem aquela música que o Renato Russo fala, como pode um Deus ao mesmo tempo ser três? Imagina que para um indígena, com pouca essa noção, como é que ele vai entender que esse Deus, no caso o branco, o nosso Deus, ele é três pessoas em uma, né? E esse choque é uma coisa que outra vez eu fico tentando, às vezes eu penso sobre isso, tipo, como que para o indígena, porque na minha opinião, faz muito mais sentido, sem querer desmerecer a todos, com todas as suas religiões, mas faz muito mais sentido você pensar que um Deus é o sol, é a lua, é a água, é o vento, é o verde da floresta. Não é? Não faz muito mais sentido esse Deus? Então, mais próximo da gente, e que é o Deus que muitas religiões, que muitas tribos indígenas acreditam, povos indígenas acreditam, né? Que faz sentido, que é o Deus que você está vendo, é o Deus que te dá o poder, né? É do que esse Deus que você fala assim, crê em Deus, mas esse Deus não existe, ele está onipresente ao mesmo tempo, como, né? O que é interessante a se observar desta nossa experiência com o povo Caxarari é que ele é um povo que crê, né? A crença que ele tem na divindade, ela não pode ser entendida, né, por um outro, né, como mentira, inverdade ou tolice, né? Porque a crença que ele demonstra, a fé que ele demonstra, é uma fé real, né? Como é que eu posso dizer que a minha fé é a verdadeira e aquela intensidade de crer, de acreditar, da sua devoção não é, né? Só porque ele é indígena, né? Então esse é o grande, eu acho que equívoco das religiões, que não compreende
essa força que esses povos já têm e dizem para ele: essa tua força é mentirosa, porque a minha é poderosa e verdadeira. Né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai buscar essa outra que ele não conhece. Né? Como é que ele vai compreender, né, a importância da narrativa de um patriarca, como toda aquela estrutura de descendências que é posta no Antigo Testamento? Que significado tem para ele? Não tem para nós. Né? Não tem para nós. Moab é filho não sei de quem, que é filho não sei de quem, que deu origem não sei de quem. Nada disso. Porque quando nós vamos verificar, eu entendo que no princípio dessa narrativa, ele está me mostrando que há uma formação das tribos de Judá, né? Que vai formar o povo de Israel, né? Que vai definir um Deus que é único, que vai enfrentar deuses que são múltiplos, que são os deuses egípcios, que são posteriormente os deuses das outras civilizações gregas e romanas, que são deuses múltiplos, né? Que atuam em todo o espaço e tempo que o indivíduo está relacionado e que dá expectativa para ele de pós-vida. Né? Quando você adota essa concepção do Deus único e não compreende as possibilidades, as necessidades que nós temos de entendimento da vida, a questão da pós-vida, ela é muito instável, dolorosa, incerta e causa sofrimento. E causa... nós nos fechamos em medos, em temores. Né? Mas os outros povos não têm medo da morte. Porque para o indígena, a vida se processa antes, durante e depois do uso do corpo. Porque os seus ancestrais estão presentes com ele no dia a dia, dizendo para ele o que são seus valores, né? Dizendo para eles da grande conexão que há com o divino. Os ancestrais não os abandonam como os nossos nos abandonam. Interessante essa concepção. Agora, gente, avançando um pouco mais, no caso, Edilson, essas sociedades, essas tribos caxararenses, elas são matriarcal ou patriarcal? Qual o poder da mulher nessas tribos? Olha, que nós podemos perceber lá, ela é patriarcal, porque quem tem o maior poder de tomar decisões é o homem, não a mulher. E a mulher, ela tem limites dentro da comunidade. Tem certas coisas que ela não pode fazer, tem outras que ela pode. Já o homem, ele tem certos limites também, mas não tanto quanto as mulheres. Né? O que a gente pode perceber lá? Então, por exemplo, a mulher, ela não pode caçar. Quem pode caçar é só o homem. A mulher, ela pode pescar, mas não tanto quanto o homem. Na questão da coleta, porque eles são coletores ainda, né? Trabalham com a castanha e tal. E esse papel, ele está imbricado entre o homem e a mulher. Então, esse povo, ele é mais patriarcal. Entendido? Interessante isso. Mas, pelo que vocês me contaram antes, Charlotte, tem algumas tribos que são as mulheres que comandam, não tem? Sim. Tem duas talvez. Mas por que nesse caso são as mulheres que comandam e não os homens? Porque como ela é patriarcal, então o filho, que era o sucessor mais velho, tem aquela coisa mais velha, o primogênito, aquela coisa, né? O primogênito, ela era da vez, a pessoa da vez. É isso aí, ela tem duas aldeias que são lideradas por mulheres. Então, independente do sexo, ele respeita a hierarquia. E respeita a hierarquia. Okay. E buscando a narrativa
em busca do que seria o sagrado para eles, uma coisa que hoje eles não fazem, não praticam mais, por não ter mais pajé, que confia assim, tem uns até que se dizem pajé, que sabe, mas eles não têm segurança, não têm confiança num trabalho de pagelância. Eles têm uma coisa que eles têm com o sagrado, é uma planta que tem um fruto e que eles fazem um chá. E esse chá, eles tomam, chamam-se, a planta chama cupá. E essa planta, uma vez, ela é permitida somente para homens, crianças e mulheres não tomam. E esse chá que eles aplicam, né, eles usam, propicia uma expansão consciencial. E nessa hora é onde eles fazem alguns trabalhos, alguns contatos com as entidades que vão orientá-los a fazer a cura, ou dar uma orientação para alguém, ou dizer que tem que casar, ou dizer que não é para casar. Então, só que hoje está em desuso. Ainda tem planta lá, tem uma tribo que tem um protótipozinho lá, um pezinho da planta. Eu fui pessoalmente ver a planta, mas não pratico mais esse ritual do cupá. Então, essa planta, o cupá, ela não é mais produzida, ou ela não é mais... Não, ela foi plantada lá, tinha 3 pés, 2 morreram e ainda preserva-se um. Mas ele não é mais uma coisa de cultural, que todo mundo tem um pé de cupá, não. Só tem uma tribo que tem um pé de cupá. Então só tem um pé de cupá entre as 6 tribos? Entre as 9. Entre as 9 tribos só tem um. É. Isso porque é de interesse de da liderança. E principalmente porque são rituais, né? E rituais não pode ser feito por qualquer um. É preciso ser feito por alguém iniciado. No caso, seria o pajé. Não tem pajé, não tem quem diga para eles como fazer, qual é o significado, né, do fazer. Né? E o respeito que eles têm por essa planta é uma coisa sagrada para eles. É tão grande que é o respeito. Ele não quer fazer como o professor está falando, que qualquer um fazia. Até porque o pajé que fazia a aplicação, o uso do cupá, a pessoa estava num processo de efeito do cupá, né, num transe. De repente a coisa estava descambando para uma coisa assim, mais... Ele chegava e cortava o efeito na hora, porque o pajé tinha esse poder. Então hoje eles não é mais, a cultura deles não pratica mais isso aí, mas eles cultuam isso como uma coisa sagrada, assim como o túmulo do Caibu, que é a grande liderança que preservou a etnia. E tem outros são menos falados, mas também foram igual o Caibu, só que esse Caibu, tanto que existe 6 aldeias que é da linhagem do Caibu e as outras 3 que são da linhagem dos outros 2. Só, infelizmente, tem questão do tempo, mas existe alguma pergunta? Ivan, olha como o tempo já está passando rapidinho. Eu te falei que era rapidinho, Olha, né? olha só. Infelizmente. Pois é. Como estava falando de pesquisa, eu não quero deixar passar esse tempo sem falar um pouquinho sobre o ser imigrante. Ok, claro. Ok? Imigrante. E aí eu estaria falando a partir de uma visão filosófica e geográfica. E sabemos que hoje em dia também tem alguns discursos políticos que vem o imigrante como um inimigo, ou bandido, quem vem para roubar ou para destruir. Mas na verdade é bem diferente. Eu já fui imigrante em outro país. Viu? Então, é importante que valorizamos o imigrante. Oh, claro, a diversidade, nós crescemos na diversidade, né? Porque o imigrante vem, não é simplesmente que está trabalhando, ele vem procurar uma melhor condição de vida, mas ele trabalha, ele aluga a casa, ele paga impostos. Então, ele contribui no desenvolvimento do país. Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso. Falando da cultura, temos muitas coisas para aprender dos imigrantes. E essa relação da cultura com esse povo aí, isso para mim é muito enriquecedor. Porque eu, sendo haitiano, estou aqui agora na cultura brasileira e fazendo essa experiência a mais, então minha cultura é mais abrangente que antes dessa experiência. Olha que a gente muitas vezes não conhece os nossos povos indígenas, né? Entendeu? Então, valorizando a pessoa em si, você aprende melhor da cultura, aí vem religião, vem língua. Até hoje em dia, muitas pessoas não valorizam a língua do outro. Porque estão aqui, para mim é uma riqueza poder falar no português. Ok?
Porque ao falar a língua de vocês, eu entro no mundo de vocês. Eu valorizo o que você é. Entende? Então, o recado seria isso, que temos que valorizar o imigrante. Além disso que estamos na natureza, também temos esse cuidado, não é simplesmente com as coisas, mas também com o outro. A outra pessoa que está ao nosso redor. E nós passamos a existir porque temos outra pessoa ao nosso redor. Não tem como falar se não tem ninguém aqui que está ouvindo. Por exemplo, esse programa aí, temos certeza que tem um público assistindo. Então tem essa relação, entende? Essa relação que existe. Acho importante assim, que os governantes, outras pessoas que não têm conhecimento do que é imigrante, que comecem a valorizar mais. Que o imigrante não vem para roubar, não vem para destruir, mas vem para colaborar, para avançar as coisas. Muito bom a sua observação, até porque a gente vive um discurso muito forte, não só no Brasil, é mundial esse discurso, de ver o outro que vem de fora, que vem de outro país, como alguém que está invadindo nosso espaço, como alguém que veio para destruir, como alguém que veio. E, no entanto, não é isso. Aliás, esse discurso, pessoal, você que tem do outro lado, ele é muito perigoso, muito perigoso. Sabe que muitas guerras, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, aliás, a Primeira Guerra fez 100 anos, na semana que passou, a Primeira e a Segunda Guerra começaram com esse discurso de que o de fora é diferente, ele não é bom, ele não presta, nós temos que combater. Então não se deixe levar por isso. Se é uma coisa que a gente não deve ter na mente, é preconceito. Não é um conceito, é um pré-conceito, ou seja, não é algo real ainda. Tá bom? Mas antes, eu quero dar uma aula aqui para o nosso internauta, né? Nós, contra vocês são o motivo de nós estarmos aqui. Então vamos lá. A Silvia Furling está na Alemanha. Valeu, Silvinha. Um abraço para você, minha amiga. Muito obrigado por estar assistindo aqui a gente. O Gilney Flores, olá. Valeu, Gilney. Um abraço. Olá, meu caro. Bom saber que você está aqui. Aí o Olivaco está falando Larissa Zuin. Pois é, perdão, Yuri. A Larissa Zuin é uma das pesquisadoras também que participaram com você. Larissa, 1000 perdões. Um beijão para você, tá bom, minha amiga? A Marta Luiza Saliba. Eu não vou falar o terceiro nome, Marta, você sabe que é muito complicado e eu não consigo pronunciar, tá? Parabéns, querido Ivan. Programa hoje com um tema muito relevante. Obrigado, Marta. Um abraço para você, professora. O Eliones Alves está dando um alô. Valeu, Elione. Um abraço para você. O Otacílio Feitosa está dando um alô também. Valeu, Otacílio. Ele está dizendo o seguinte: eu moro na Paraíba. Um abraço ao povo de Rondônia. E nós retribuímos um abraço a você também. Continue com a sua audiência junto a nós aqui no Conexão. Pessoal, para começar, para finalizar, aliás, eu gostaria que você deixasse o seu recado aos nossos internautas e, é claro, mostrando assim, a necessidade e o interesse de se conhecer mais desses povos indígenas e como fazer para poder fazer o mestrado na Unip de Geografia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, foi um prazer estar aqui e agradecer a todos que entraram em contato, que assistiram. Veja, o programa de mestrado em Geografia, ele está com o edital em aberto. Né? Eu acho que ele encerra hoje as inscrições para mestrado e doutorado. Mas é verificar a pós-graduação Uni em Geografia e você tem todas as informações do programa. Agora eu garanto, é um programa muito bom, é um programa que tem mestrado e doutorado, e na Amazônia toda só tem 3 programas de doutorado, que é Rondônia, Pará e o Amazonas. E nós estamos trabalhando, fortalecendo sempre o nosso programa de pós-graduação. Acho que o recado, eu penso que sou uma pessoa otimista enquanto indivíduo, enquanto cidadão, enquanto pesquisador. Eu acredito que aprimorando as relações humanas é o caminho para a felicidade. E não estou falando bobagem, porque felicidade e amor são conceitos que finalmente passaram a ter interesse dentro da análise da ciência. Né? Tem muitos autores, filósofos que tratam disso. Então, eu acho que é um caminho. Esse é o meu caminho e eu trabalho assim com os meus orientandos. E obrigado. Então, Ivan, muito obrigado pelo convite. E o recado que eu quero deixar é que
não importa a cor da pele da pessoa. Todas as pessoas precisam ter respeito. Tudo que está a serviço da vida, temos que levar em frente. E tudo isso será possível na educação. Então, eu convido todo mundo a valorizar a educação. Um povo sem educação não vai para frente. Com certeza. Você vai Ivante, quero agradecer o convite de participar deste programa, de audiência, e dizer que com essa experiência na etnia Caxararia, a gente pode ter a certeza de afirmar que a humildade, a simplicidade, como inclusive eles receberam uma extrema recepção, receptividade, um carinho, foi muito grande. Então, a gente amar o próximo, respeitar, sermos solidários, entendeu? Isso é muito importante. Então, é isso meu recado. certo. E você, meu caro Edilson? Ficamos muito felizes e agradecidos com o convite, por estar participando aqui. Agradecer ao público aí que nos assistiu, né? Claro. E o recado que eu gostaria de deixar aqui é o seguinte. Sei que cada um tem a sua cultura, tem seu jeito de ver a cultura do outro, mas acredito que não temos que ter um preconceito antes de conhecer a cultura do outro. Nós temos que respeitá-lo. Então, respeitando um ao outro, a gente podemos chegar a uma conclusão que temos que ser feliz, respeitando, dialogando, conhecendo o próximo. É isso. Tá certo. E a você, meu caro internauta, eu faço das palavras aqui, palavras das minhas, muito obrigado pelo teu apoio, muito obrigado pelo teu carinho. E a gente aqui, quero deixar já de antemão com vocês, e que as portas estão abertas quando tiverem outra experiência para conversar conosco como essa. A verdade é que essa daqui a gente falou, mas não falou tudo, que são uns pontos que eu queria muito ter abordado, mas infelizmente a gente vive na questão do tempo. Mas com certeza a gente teremos outras oportunidades, tá bom, gente? Muito obrigado. E antes de terminar, só dar um alô aqui, que é a Marcele Pereira, a da Unir, conhece a Marcele, a vice-reitora, muito bom e parabéns. Beleza? Marcele, obrigado, um beijão pra você e tudo de bom também. Olha, sucesso aquele Festival de Cultura da semana passada, hein? Muito bom, espero que se repita todos os anos, precisa, tá bom? E a você, meu caro internauta, eu te deixo aquele abração fraterno, te desejo uma semana de muita luz, muita paz, muita saúde e muito equilíbrio também, tá bom? Um abraço e até amanhã, com certeza.